Pessoal da igreja, na paz do Senhor. Amém? Estou alegre, irmão, por estar aqui para juntos adorarmos e glorificarmos a Deus. Esse Deus santo, maravilhoso, que nos amou primeiro, que nos chamou, que nos resgatou. Porque não há de nós se não fosse a misericórdia dele e o amor dele para com cada um de vós. Ele nos amou, irmão, no ventre da nossa mãe, ele já nos amou. Ele já olhava para mim e para você com um olhar de carinho, de amor, de compaixão. Sabia tudo que você ia passar e sabia que ele ia resgatar você de lá para cá. Tudo é projeto de Deus, tudo é plano de Deus. Ele faz como quer, na hora que quer e age da maneira que quer. Você nem imagina o amor que ele tem para com você. O tanto que ele lhe ama, o tanto que ele te guia, o tanto que ele te protege, o tanto que ele faz por você. Porque esse Deus é Deus chamado de misericórdia. A misericórdia dele, irmão, se estende de geração em geração. Você não sabe, você não pode nem imaginar o tamanho desse amor que ele tem por você, a preocupação que ele tem com você, é de manhã, de tarde, de noite, você dormindo e ele velando por tua vida. Tem coisa melhor do que você ver um Deus desse, irmão? Um Deus maravilhoso que se compadece com você, com os braços abertos 24 horas para você, de manhã, de tarde, de noite, te alimentando, te protegendo, te guiando, te orientando, trazendo, levando, abrindo porta, fechando porta. Quando você vai entrar no canto, ele fecha a porta, porque ele é o Deus de toda misericórdia, irmão. Ele conhece o meio, o princípio e fim. E o preço que ele pagou por mim e por você foi grande, irmão. Ele deu o melhor que tinha lá pelo pior que tinha aqui. Ele deu o melhor que tinha no céu pelo pior que tinha aqui, porque eu era ruim, não prestava para nada. Ninguém aqui prestava para nada, saiu ninguém, irmão. Ninguém prestava para nada, porque pensa num bicho ruim, é um ser humano. E Deus tem amor, tem compaixão, chamar, limpar, lavar, profetizar, botar no banco desse sentado com paletó, gravata, irmão. Que privilégio é esse, irmão? É bom isso que a gente tem que glorificar e exaltar Ele. Que a misericórdia dele é extensa, ela é grande, ela não se acaba, ela é longânimo, irmão. A Bíblia diz que a misericórdia dele dura de geração para geração. Irmão, eu era para dentro daqui. Quantas e quantas vezes eu não caí, mas ele pegou com a mão e levantou? Quantas e quantas vezes eu não chorei de madrugada na cama pedindo perdão? Perdão por uma coisa que eu fiz várias e várias vezes. E ele, por amor e misericórdia, pegou meu filho, eu te perdoo e continue nessa jornada, porque eu sou contigo. Eu não quero que tu pare, eu quero que tu prossiga. Isso é que é Deus, irmão. Quantas e quantas vezes você não parou para desistir? Chegou aqui atribulado, cansado, angustiado, sem dormir. E ele viu o teu sofrimento, porque a Bíblia diz que ele vem em secreto e responde em secreto. Alamá, lemeixuita namarabá. Quem pode adorar nesta noite, levanta a mão, glorifica e exalta, porque ele está aqui. Você sabe o que é ver em secreto, irmão? Quando tu olha com o joelho no chão, a primeira coisa que ele vê em secreto, ele está vendo tu se levantar e dobrar o joelho diante dele. E te recompensa em secreto. Isso é que é Deus, irmão. Ezequiel, irmão, ia falar uma coisa, mas Deus me levou para outra. Ezequiel 34. Para tu ver o tamanho da misericórdia dele. Profeta Ezequiel 34, vou ser breve. 34. Mas eu sinto a presença dele aqui forte. O Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja nessa noite de uma maneira diferente. Há línguas de fogo repartidas por cima na cabeça de cada crente aqui nesta noite. Ó. A tua oração tem chegado ao céu, irmão. Deus abriu a janela do céu e a porta do céu para ti. O dia da vitória vai chegar, você vai cantar o hino da vitória. E o inimigo vai baixar a cabeça e sair em retirada. Eu creio na vitória que vem da parte de Deus nesta noite. Levanta a tua mão, agradece e glorifica a Ele pelo ano que tu passou. Ó, irmão, o Espírito Santo me disse que nesta noite tem crente aqui precisando de renovo da parte dele. E Ele vai renovar. Sabe quem estava cantando a vitória? Sabe quem estava? O inimigo. Pensava que tu ia cair. Mas Deus diz assim: eu vou renovar ela. Eu vou levantar ela. Eu vou encher ela de dons espirituais. E ela vai sair daqui pregando a minha palavra. Se decepcionou. E sabe por que ele se decepcionou? Porque Deus te ama. Ó, Ezequiel 34 diz assim. E o verso de número 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Por que Deus me levou para esse texto? Porque quinta-feira passada eu estava em casa, umas 5 horas da tarde, quando bateram na porta lá de casa, minha menina foi observar e alguém, dois rapazes, falou 2 nomes, que eu não sei qual era, e chegaram para mim e disseram, minha filha Maria Luísa disse, tem fulano e fulano está te chamando lá fora. Eu fiquei assim, fulano e fulano, que eu não conheço. Aí eu não fui pelo portão pequeno, fui pelo grande, abri a garagem, e quando eu saí de lá, que eu olhei, era 2 testemunhos de Jeová. E eles começaram a me fazer pergunta, eu escutando. Aí eu disse, me dei uma dúvida. Eu gosto de ler a Bíblia, mas eu tenho uma dúvida aqui na minha cabeça. Eu queria que você me explicasse. Você pode explicar? Eu explico. Um senhor e um rapaz de uns 18, 19 anos, e um senhor já um senhor de idade. O cara até tem um aparelho no ouvido. Aí eu disse, você tem uma Bíblia aí? Ele disse, tem. Eu digo, pois abra sua Bíblia em João 14, 23. Presta atenção. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo buscarei. Mas 14, 23 diz assim, aquele que me ama, se alguém me ama, Jesus diz, se alguém me ama e obedece os mandamentos, o Pai o amará. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Eu quero que você me explique esse negócio aqui. Glória a Jesus. Como é que Deus pode vir fazer morada? Deus e Jesus vêm fazer morada em mim. Me explica esse negócio aí. E o TJ começou a rodar. E o que aconteceu? Ele pegou um livro que ele tinha lá, um dicionário, não sei como é o nome do dicionário, e eu vou olhar a palavra fazer morada, o que é que significava. E a palavra dizia que fazer morada era hospedagem. Traduzido pelo hebraico para o grego, não sei o que ele falou lá, era hospedagem. Eu digo, muito bem, hospedagem é se hospedar, é morar. Mas como é que Deus pode vir e morar dentro de mim? Se Deus é Espírito. Aí Deus começou a me tomar. Se Deus é Espírito, como é que Ele pode vir? Ele e Jesus, 2 pessoas morar dentro de mim, se Ele é Espírito. Aí eles começaram a pegar, enrolar, não souberam dizer. Eu digo, olha, que aí ele disse, não, ele está falando isso para os apóstolos. Eu digo, não, ele está dizendo, é condicional. Se alguém me ama e obedece a minha palavra, o Pai o amará. O que isso quer dizer? Ele ficaram escutando, quer dizer que se você ama Jesus e obedece a palavra dele, o Pai vai te amar. E o que é que vai com a consequência? A consequência é que Deus e Jesus vêm morar em você. E como é que Deus e Jesus podem vir morar em mim? Ou morar em você? Se você ama Deus, ele diz, ama. Ama Jesus, ama. Obedece. E como é que o Pai pode vir morar em você? Me explique isso daí. O Pai e o Filho vêm morar em mim. Eu digo, rapaz, Deus é tão bom e tão misericórdia que Ele vem pelo Espírito Santo, porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Deus é Espírito. Eu digo, agora lê esse texto que eu li para vocês aqui, Ezequiel, que ele dizendo que Ele mesmo viria e apacentaria as suas ovelhas. Agora me explique como é que Deus vem do céu e apacentar as ovelhas. Me explique isso daí. Aí não souberam explicar. Eu digo, mas Ele veio. Ele veio como? A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em quê? Ele veio na pessoa de Jesus de Nazaré, porque é o mesmo Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu filho. Levanta tua mãe e glorifica Ele, porque ninguém pode vir ao Pai a não ser por meio de Jesus. Ele disse, Ele fez, sabe o que mais por amor de ti? Olhando para Ele, dizendo, sabe o que Ele fez mais? Ele desceu do céu. Ele desceu do céu e morou aonde, irmão? Ele morou no primeiro lugar de habitação dele foi no ventre de uma mulher de 14, 15 ou 16, 17 anos. Não sei a idade de Maria, mas o verbo se fez carne no ventre dela. Você imagina Deus se fazer carne no ventre de uma mulher santa e abençoada, e ele caralho assim, eu me observando e olhando. O Deus criador do céu e da terra se fez carne no ventre de uma moça judia santa. Você sabe o que é isso, irmão? Ele ficou olhando para mim, observando e eu contando a ela. Não é fácil. Agora imagine a humildade de Deus. Onde é que Ele poderia ter nascido? Deus poderia ter nascido num palácio. Jesus poderia ter vindo de uma família tradicional, de líderes religiosos, mas nasceu ontem no ventre de uma menina judia, chamada Maria. E o lugar, o templo dele, meu irmão, não era um berço de ouro, porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que a terra e tudo que há nela é dele. E você imagina a humildade dele. Imagina a humildade dele, irmão. Primeira habitação no templo, segundo numa manjedoura. E a manjedoura, meu irmão, era no estado judeu do século I. Quem poderia imaginar que Deus faria um negócio desse? Se fazer carne, o Deus criador, tornar uma criança dentro do ventre e ir para uma manjedoura. Maria pegar aquela criança, enrolar no lençolzinho, botar naquela manjedoura. Provavelmente, eu não sei o que tinha naquele estábulo, se tinha ovelha, se tinha cavalo, que a Bíblia não diz que era um estábulo.
porque não tinha lugar na hospedaria. E eles foram para aquele estábulo e eles olhando para mim admirados. Eu digo, é assim que Deus vem buscar as suas ovelhas. Esse nasceu uma criança, foi do ventre, dali, nasceu, criou, andou, chorou, caiu, se levantou, a mãe ensinou, e com 30 anos ele começa o ministério dele. E o ministério dele era abençoado. Aonde ele chegava, irmão, trazia alegria. Onde ele chegava, a tristeza saía, a alegria chegava. Irmão, e eu pregando para esse testemunho de Jeová e o velho já se preocupando. O ancião que estava de lado do novinho, o novinho ficou sem palavra e ficou observando para mim. Eu digo, a sua função é maravilhosa, você está fazendo um trabalho extraordinário, andando de casa em casa, falando de Jesus, falando de Deus, mas fale de Jesus. Fale de Jesus, para você ver o negócio é diferente, porque Jesus é Deus, irmão. E ele olhando para mim, sabe o que aconteceu? O ancião pegou na mão dele e disse, meu amigo, muito obrigado, nós vamos passar, tem outras casas para visitar, e tirou ele, porque ele é experiente. Era um ancião, sabia que o rapaz já estava, ó. Quando ele foi saindo, eu digo, meu filho, Deus tem um plano na tua vida. Jesus vai te salvar, vai te livrar e trazer. Você vai sair desse caminho. E ele foi embora. É por isso que eu li aqui. É por isso que eu li aqui em Ezequiel 34. Eu mesmo me virei e apacentarei as minhas ovelhas. E lá na frente ele diz, a quebrada eu consertarei. E a ferida eu sararei. E o que foi que Jesus fez, irmão? Quando ele desce da montanha, a primeira pessoa que ele cura é um leproso. A Bíblia diz que o homem tinha lepra da ponta da cabeça até os pés. Se ajoelha diante do Cordeiro de Deus e diz, Senhor, se tu queres, tu pode purificar-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, quero, fica limpo. Para aí, imagina aí, irmão, para aí, imagina aí, segura um pouquinho, imagina aí. O cara tinha ferida na mão, tinha ferida no pé, tinha ferida na perna, tinha ferida na cabeça, tinha no pescoço, tinha no peito, em todo canto ele tinha uma ferida. E quando Jesus toca nele, cada ferida ia se desaparecendo do corpo dele. Cada ferida onde Jesus tocou, na ponta do dedo dele, aonde tinha uma ferida foi desaparecendo, desapareceu da cabeça, desapareceu do pé, da mão, do braço, em todo canto. E a Bíblia diz que ele ficou limpo. Sabe por quê? Porque ele veio para salvar, curar e batizar. Agora há uma coisa que eu quero que você entenda, você que está aqui nesta noite. Por que é que o Cordeiro de Deus nasceu no estábulo? Porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Há lugar para Jesus no teu coração? Há lugar para ele pode nascer aí dentro de você nesta noite? Irmão, a solução é Cristo, a solução é Jesus, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Só Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. O caminho é Ele, irmão. A verdade é Ele. Glória a Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E Ele saiu. A que estava quebrada, irmão, a que estava quebrada, Ele pegava pela mão e levantava. Se era paralítico, pegava pela mão e levantava. Na casa de Pedro, a Bíblia diz, irmão, que à tardinha choveu de gente. O que é que acontecia? As pessoas traziam os enfermos para ser curados por ele. Porque a notícia correu que havia um homem em Cafarnaum, principalmente na casa de Pedro, que ele colocava a mão na cabeça dos enfermos e os enfermos eram curados. A notícia correu por toda a Judéia. E via gente de todas as partes da Galileia, a Judéia, todo mundo para encontrar o Cordeiro de Deus. E ele na casa de Pedro à tarde, trouxeram o coxo, aleijado, paralítico, surdo, endemoniado. Mas para cumprir a profecia que ele disse que curaria, ele começou a curar. Trazia um aleijado, ele pegava na mão, o homem se levantava e andava. Trazia um cego, ele colocava o dedo no olho, quando o cego estava sem enxergar, começava a enxergar. Trazia um surdo, vocês sabem o que é um surdo de nascença? Você colocar a mão dentro do ouvido dele, e na mesma hora ele começar a ouvir. Você imagina isso? Chegou uma pessoa com crise financeira e disse, vá pescar. Pedro chegou para ele, Senhor, estão cobrando imposto, você não tem de onde tirar. Ele disse, vá pescar, lança um anzol naquele rio. Jesus sabia até o peixe que tinha dentro do rio. Sabia que tinha um peixe que tinha pegado uma moeda de ouro, uma moeda de prata, uma dracma. Jesus sabia. Lança um anzol, Pedro. E Pedro lançava aquele anzol, irmão, justamente aquele peixe. Irmão, no açude, no rio, não só tem um peixe não, tem milhares. Mas Deus comanda o céu e a terra. Os animais fazem o que Ele quer, irmão.
Alamá, suintanarabá. Aleluia. O animal faz o que ele quer, irmão. Ele dá ordem a vento, dá ordem a animal, dá ordem a peixe, dá ordem a cachorro, dá ordem a tudo, irmão. Até jumenta fala na mão de Deus, irmão. É por isso que ele nos ama, nos trouxe de lá para cá, nos colocou aqui. E Pedro pegou o anzolzinho dele e jogou. Justamente o peixe que tinha pegado, se engasgado com a moeda, foi o que ele pescou. Porque ele diz: eu mesmo irei, curarei e sararei as minhas ovelhas. Tem crente aqui nesta noite, irmão, que chegou aqui só o bagaço. Só o bagaço, só Deus sabe o que passava na mente dele. Tinha gente aqui que era entupido de remédio, gente com vontade de morrer, gente com vontade de ir embora, gente com vontade de acabar seu casamento, gente com vontade de destruir sua vida, gente sem perspectiva, gente endividado. Vieram tudo para cá. Mas aí Jesus disse: pode vir que eu resolvo. E resolveu de cada um. Esse é o Deus que a gente serve. No dia que o Espírito Santo diz: tem lugar aí no teu coração para que Jesus possa nascer? Ou tu vai fazer como o dono da hospedaria, não vai hospedar ele? Eu digo: pode vir, Jesus, meu coração está aberto, pode vir morar aqui. E nesta noite levanta a tua mão e glorifica ele, porque ele quer fazer morada no teu coração. Meu filho, presta atenção para você que veio aqui nesta noite. Deus deu o melhor que tinha lá. O melhor que ele tinha lá era o filho dele. E o filho dele veio, nasceu na manjedoura, começa o ministério com 30 anos. Com 33 anos ele vai enfrentar uma cruz pesada. Sabe por quê? Porque nós tínhamos uma conta que não podia pagar diante de Deus. A conta minha, a sua, ninguém podia pagar. Nem podia, nem tinha com que pagar. Não tinha saída, não tinha solução, não tinha caminho, não tinha jeito. Deus olhou para um lado e para o outro, não tinha o que fazer. Fazer o quê? Como eu vou resgatar esse povo? Eu vou buscar eu mesmo, e veio. Agora tinha que passar pela cruz. Para derramar o quê? Seu sangue. Sangue. A Bíblia diz que ele não pecou. O sangue dele era puro. Não era contaminado como o meu e o seu. Não nascia com pecado, porque a pior desgraça do mundo é pecado, irmão. A pior desgraça do mundo chama-se pecado. Pecado, primeira coisa que ele faz, ele afasta você de Deus. Segunda coisa, Deus não escuta a tua oração. Terceira coisa, Deus dá as costas para ti. Pecado é terrível, irmão. Mas ele, por amor a mim, olha, irmão, eu era tão ruim, presta atenção. Eu era tão ruim. Eu tenho uma filha, ela não está aqui não. Saiu, está a Anaela. Minha filha, Anaela. Se ela fosse para casar comigo, eu não daria sendo o pai dela. Casar com aquele sujeito ali, ó, o dedinho. Eu era ruim, irmão. Mas Deus me amou. Deus te amou. Ó, irmão, ninguém vai a Jesus a não ser através de Deus. Deus é quem revela, Deus é quem mostra, irmão. Deus é quem traz, Deus é quem guia. Não pense que você está aqui porque você quer, não, irmão. Você está aqui porque Deus lhe trouxe. E você sabe que Deus, o preço que Ele pagou para trazer você de lá para cá, foi batalha travada, irmão. Você não queria, nem o inimigo queria, mas Deus quis. E arrancou você de lá e colocou você aqui. Alamar. Aqueles que sentiram a presença dele nesta noite, adora, glorifica e exalta o Cordeiro de Deus. Só aqueles que estão sentindo a presença dele, que ele falou com ele, adora e glorifica a ele. Esse ano, irmão, é ano de vitória, é ano de renovo. Deus vai fazer uma coisa nova, vai um ribuliço assim na tua vida. Tu vai ver o que ele vai fazer na tua vida neste ano. Tem crente aqui precisando da ajuda de Deus, e Deus vai chegar com auxílio. Todas as promessas na tua vida vão se cumprir. Ele te chamou, foi para vencer.
Alamei, todo boba. Ele me suita na maracota lá. De onde ele te tirou? Aleluia. Alamasse, Terubará. Suíte nevoroto, Caramá, Xantanamará. Ao versículo 16, o que é que ele diz? No 11 ele diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Ó 17, a perdida buscarei. A perdida, porque tem ovelha, irmão, que já foi achada. Tem uma ovelha que já foi para o hospício, mas saiu. Está perdida, mas ele promete ir buscar. Porque tem crente aqui nesta noite que tem familiar que saiu da igreja. Aí pode se tranquilizar que o Deus, Criador do céu e da terra, vai trazer e vai colocar aqui, porque a perdida ele vai trazer. Tem ovelha, irmão, desse rebanho que está lá ainda, e Deus vai trazer de lá para cá. Não vai ficar perdida não, Deus vai trazer e colocar aqui. E vai dar um renovo, vai dar um banho, vai encher do Espírito Santo e vai renovar todas as promessas que fez na vida dele. A palavra de Deus como é interessante, irmão. O que é que ele diz? Rapaz, isso aqui é uma coisa do céu, irmão. A perdida buscarei. Sabe quem prometeu isso? Deus, irmão. A perdida eu vou buscar. A perdida eu vou buscar. Outra promessa que ele faz aqui, ó. A desgarrada tornaria a trazer. E mais, a quebrada ligarei. Irmão, dentro da igreja tem crente quebrado, liquidado, acabado, triste, sem esperança, sem fé, desanimado, querendo sair. Por quê? Porque ela está ferida, está machucada. Esse mundo aí machucou, parente machucou, amigo machucou, está ferida na mente, na alma, no coração, irmão. Tem muito crente tomando diazepam, muito crente com ansiedade, sem dormir de noite, porque está ferida. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele vai curar, irmão. Ele vai curar e vai dar a vitória debaixo do sangue de Jesus. Agora nessa noite eu vou até parar por aqui, irmão, porque se eu for falar falando de tudo. Mas nessa noite eu quero dizer que lá na hospedaria não havia lugar para o Salvador. Não havia lugar. No meu coração também não havia. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu abri seu coração, Ele veio e morou aqui, ó. Pelo Espírito Santo de Deus. E nesta noite você vai ter essa oportunidade. Não rejeite. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.